da maturidade, né, do povo judeu. A Nazir não precisa não, ela está com seus 25 anos ainda, né, então está na bênção, né? No máximo, não, 25 no máximo, né? Os cabelos brancos ali são platinados, né? Você tem que entender isso aí também com relação a isso. Irmãos, eu amo estar aqui, amo estar com vocês, amo estar com amigos. Tive uma surpresa agradável ontem, porque os pastores da nossa igreja de Campinas também estiveram junto conosco ontem. Foi uma bênção e eu louvo a Deus por isso. Eu admito para os irmãos que essa palavra que eu ministro a vocês, eu estava dando uma olhada, não sou muito de falar isso não, mas eu senti de falar aqui. Eu estava dando uma olhada nos meus arquivos, falando assim, Deus, o que o Senhor quer falar com essa igreja? E estava dando uma olhada nos arquivos, vendo a palavra que eu estaria ministrando, e essa palavra de hoje, eu ministrei exatamente um ano atrás, na igreja metodista, na cidade lá de Volta Redonda. E é interessante porque o contexto que estava lá era totalmente diferente do contexto daqui. E Deus foi dando algumas impressões muito interessantes, que eu fui ampliando, estava anotando, assim, é interessante, eu falo sempre com Deus, falei, Deus, se a pessoa quiser falar alguma coisa comigo, fala antes. Porque chega lá na hora, eu quero só derramar o que o Senhor falou, mas aqui o louvor, vendo vocês, Deus foi falando mais algumas coisas que eu acredito que essa noite pode ser uma noite que vai transformar a sua vida de uma maneira extraordinária. Quantos aqui nos vizinhos estão vindo pela primeira vez hoje? Só para saber. Dá um joinha aí. Um ali, bênção. Sejam muito bem-vindos, tá? Estamos online também, a você que estamos assistindo online, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. O pastor não está com o cabelo platinado, mas ele está com a cor de orégano, tá bom? Então Deus abençoe. Vamos trabalhar, como diz o nosso amado apóstolo. Abra sua Bíblia em João, a partir do capítulo 11, versículo 1. João, capítulo 11, versículo 1. Um texto que é muito conhecido de nós, e eu quero ampliar algumas verdades dele hoje. Fale assim, hoje é Santa Ceia, dia de comunhão, e de repartir o pão, e de experimentar o sangue, para a vida e salvação. Eu quero falar de um período que me chama muita atenção. É um texto muito conhecido de nós, e ele é um pouco extenso, eu não vou ler todos os versículos, vou ler os primeiros 5 versículos, onde nós vamos dar um passeio aqui em uma missão que antecedeu a crucificação. Fale comigo, missão que antecedeu a crucificação. Então, em João, no capítulo 11, a partir do versículo 1, declara o seguinte: estava então enfermo um certo quem? Homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com ungüentos e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava o quê? Guarde muito bem isso. E mandaram depois suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu guarde esse trecho. Então ele estava enfermo e Jesus o amava. Versículo 4. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra revelada a nós. Eu entendo e sei que essa palavra foi escrita há milhares de anos atrás, em uma geografia específica, para um povo específico. Mas eu também entendo que o mesmo Espírito que inspirou homens a escrever esta palavra continua vivo hoje. E eu peço, meu Pai, que o Senhor revele a Tua vontade para este povo,
para este tempo, para esta geografia, em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Queridos, algo que me chama muita atenção é aqueles que gostam de anotar. É uma característica aqui dessa igreja, por isso que eu amo pregar aqui. Eu sempre vejo pessoas anotando. Não importa se você anota no papel, não importa se você anota no seu celular Android, no seu iPhone, iPad, iPhone, seja o que for. O importante é você anotar e registrar aquilo que Deus fala com você através de seus servos. Aqueles que gostam de anotar, anote aí um tema: famílias que sonham. E quando você entende esse processo de Jesus que antecede a sua crucificação, a gente precisa compreender. As nossas expectativas precisam sempre estar depositadas no lugar certo. E o lugar certo não é outro a não ser Jesus. Eu vou expor a Esther aqui agora. A gente estava passeando, a gente foi lá no lugar onde o nosso querido Rafa trabalha. Eu sempre esqueço o nome. O Contemplar. Se você não foi, vai lá, vale a pena, coisa linda. Pode comprar os produtinhos lá com o Rafael na graça. Eu só não recomendo o picolé de lavanda, que eu não gostei, mas você pode gostar, né? Estava lá conversando com ele, e a minha filha, antes de vir para cá, ela machucou o joelho dela. Tem 5 anos, vai fazer 6 anos, dia 12 agora. Olha por ela, tá? Uma bênção, Alice. Ela machucou, já viu, né? Criança, ainda mais pequena, pode fazer aquela firula também. Então machucou, levantou, mas fica lá. Ai, meu joelho, né? Que dia que foi, Tati? Quarta-feira. Hoje é domingo, ela tá lá ainda, né? Só que aí, engraçado, porque quando ela tem que fazer uma coisa que ela gosta, o joelho fica bom, né? Mas enfim. E aí na hora, né? Aí ela tava lá, no Contemplar, e lá arrastando, fazendo aquela firula, né? Para as pessoas pegarem, ficarem compadecidas dela. E aí ela pegou o seguinte, a Esther falou assim: olha, você tem que forçar o joelho, né? Para que você possa ficar bem. Porque quando você falar no seu joelho, você dá um comando no seu joelho, você vai ficar boa. E aí você vai ser curado, né? Então quando você dá um comando aí no seu joelho, vai ficar bom. Eu falei assim: não, quem dá comando e quem cura é Jesus. Aí você colocou a galera no saco. Eu achei tão interessante aquilo, porque muitas vezes, e não tem nada contra isso, irmãos, você tem habilidades, conhecimentos, você estudou, fez sua faculdade, fez algum curso, você tem alguma formação que te dá conhecimento para que você tenha habilidades para desenvolver alguma coisa. Mas você tem que entender que, apesar de você ter todas essas coisas, aquilo que é o seu foco e aonde você deposita a sua esperança, precisa ser Jesus. E quando estava acontecendo aqui com Marta e Maria, o contexto aqui é muito interessante. Lázaro de fato ainda estava enfermo, ele não havia morrido. E quando houve a enfermidade, as irmãs dele falam o seguinte: olha, chame Jesus, porque Jesus, ele tem a resposta para aquilo que nós precisamos. Só tem um problema, né? Muitas vezes a gente quer que a redenção chegue antes da missão. E muitas vezes a redenção vai chegar durante a sua missão. Nós queremos ter uma resposta ao final de um processo. E muitas vezes a resposta de Deus vai ser durante o processo. E aí, quando chega essa mensagem, eles chamam Jesus, Jesus ouve, ele ouve aquilo que é a dor dessas pessoas, só que ele entende que a glória de Deus é maior que a necessidade humana. Fale assim comigo: a glória de Deus, é maior do que a minha necessidade. Você acredita nisso? Sim ou não? Mas será que nós conseguimos deixar a nossa dor de lado quando um propósito de Deus é revelado? Quantos já foram em um hospital aqui? Você já foi em um hospital visitar uma pessoa? E do lado dela, não era a pessoa que você ia visitar, mas do lado dela tinha uma outra pessoa. E às vezes você está orando para aquela pessoa que você foi visitar,
aquela pessoa que está do lado assim, aqui, você pode orar por mim? Quando já passaram por essa experiência? Interessante, né? Agora, você já ficou internado e teve que orar por alguém? Sim. Aí é muito mais amplo aquilo que Deus vai fazer. Porque uma coisa é quando você está pleno, saudável, e você tem que orar por uma pessoa. E é lindo, tá? Se você faz isso, continue fazendo. Mas é muito mais intenso quando nós estamos passando por uma necessidade. Esquecemos a nossa própria dor para cuidar da dor do outro. E isso é um chamado extraordinário. O que me chama muita atenção nesse texto é que Jesus de fato amava Lázaro. A Bíblia não fala, mas alguns livros apócrifos falam que Lázaro era um grande comerciante naquela região. Então era um homem de posses, era um homem que tinha muitos recursos. Alguns historiadores costumam dizer que o pai de Jesus, José, e o próprio Jesus, diversas vezes foram contratados por Lázaro para poderem fazer serviços, operar em algumas questões. Por isso que Jesus tinha uma proximidade muito grande de Lázaro e as suas irmãs. Porque toda vez que José e Jesus tinham que fazer algum tipo de coisa, geralmente ficava na casa de Lázaro, tinha um relacionamento mais próximo com Lázaro. Jesus tinha mais ou menos a idade, das irmãs de Lázaro, principalmente a mais nova, Maria. Marta era um pouco mais velha. Então eles se conheciam durante décadas. O amor era muito intenso. Mas você precisa entender que existem dores e tragédias que não são para a morte, mas sim para a glória de Deus. E se nós estamos dispostos a deixar Deus ser glorificado em nossas dores. Porque, irmãos, eu sei que aqui em Cunha está tudo bem. Está todo mundo ganhando 50 mil reais, está com 3 carros na garagem. Eu sei que a sua saúde, todo mundo está com a saúde em dia, ninguém com nenhuma enfermidade. Eu sei que você está tudo bem, está tudo perfeito. Mas existem pessoas em outras cidades que têm passado por grandes dificuldades: desemprego, enfermidades, depressão. Eu, como o pastor Samuel falou, sou da cidade de Volta Redonda. Mando um abraço da nossa cidade, da nossa igreja para os irmãos. E ore por Volta Redonda, porque o índice de suicídio na cidade de Volta Redonda, de uma cidade próxima chamada Barra Mansa, dobrou nos últimos 6 meses. Há menos de 3 semanas, um jovem de 16 anos terminou com a namorada, pulou da linha do trem. Simplesmente porque terminou um relacionamento afetivo e não conseguiu lidar com essa dor. 16 anos. Em Barra Mansa também, muitas coisas, tudo assim em sequência. Ore por nós. Ore pela cidade de Volta Redonda. Porque da mesma forma que existe dor, existe glória. Porque Deus tem trazido salvação de uma maneira extraordinária. Amém. No último batismo, mais de 450 pessoas foram batizadas e aliançadas na nossa igreja de Volta Redonda. Mas a grande questão que você tem que entender é isso. Aonde há dor, há uma oportunidade para a restauração. Aonde existe uma dor, existe uma disposição de Deus para que Ele possa ser glorificado com a presença. Perdão, ontem o fogo desceu tanto, que quando o fogo desceu, a gente saiu lá para fora, o fogo encontrou com gelo. Foram as crônicas de gelo e fogo, né? Mas Deus vai dando graça. Então é interessante porque muitas vezes a dor vai ser um instrumento para que Deus possa glorificar o nome dele através da sua vida. Muitas vezes Deus vai colocar você em situações, como eu disse, às vezes colocar você num hospital não é só por causa de uma enfermidade, é porque naquele local onde você está, a glória de Deus que está em você vai ser tão amplamente divulgada que através da sua dor, as pessoas que estão ao seu redor, o nome do Senhor vai ser glorificado. Outra coisa que me chama muita atenção
A Bíblia declara no versículo 5 que Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Entenda uma coisa: Jesus ama a família. Ama. E eu vejo como nesses últimos dias a família tem sido atacada de uma forma intensa. Há uma desconstrução dos papéis da família. Eu estava vendo que hoje as grandes empresas de marketing já estão começando a fazer propagandas, dos seus produtos, visando o público de 3 até 7 anos de idade. Fiquei pensando, como é isso? Você pensar logo na infância, e eles têm uma estratégia de você fidelizar, ou seja, você começa a ser impactado, influenciado por isso, e depois você não consegue se desvencilhar. Nós temos visto a estrutura familiar sendo bombardeada, mas você entende que, apesar daquilo que o mundo fala e tenta tirar daquilo que é o seu propósito, Jesus ama e valoriza a família. Mas famílias que sonham têm suas dificuldades, porque cada família tem um propósito. Repita comigo: cada família tem um propósito. Você já descobriu o seu propósito familiar? Aquilo que Deus tem na sua casa, na sua família? Jesus, Ele ama tanto isso que Ele direcionou novamente aquilo que é a sua missão para atender uma família. Você acredita que Jesus poderia ter ido até Lázaro, ainda enfermo e curado? Sim ou não? Sim. Mas você entende que através da morte o Evangelho seria mais amplamente propagado? É isso que a gente tem que entender. Cada família tem a sua missão, tem o seu propósito. E muitas vezes o sofrimento familiar vai trazer uma glorificação do nome do Senhor. Eu amo isso aqui, quando nós vemos a história dessa família. E agora olha que engraçado. Toda vez que a família tem um propósito, uma missão, algo que precisa ser realizado, nós vamos passar por alguns obstáculos. Algumas coisas vão tentar impedir que esse propósito venha alcançado. Avance comigo, por gentileza. Vá comigo no versículo 8. Como eu disse, a leitura é um pouco extensa. Aqueles que gostam de ler, eu recomendo que você faça a leitura do versículo 1 até o versículo 45 de João, capítulo 11. Mas eu vou pincelar algumas coisas com você. Nós não lemos o versículo 8, vamos ler agora, que fala o seguinte: disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e tornas lá. Sabe o que eu acho interessante? Jesus, ele foi perseguido muito antes da sua glorificação. E os discípulos, claro, caminhando com Jesus, não queriam sofrer. Até porque quem gosta de sofrer é gente que é masoquista, né? Eu não gosto de sofrer. Eu gosto de coisa boa. Os discípulos não gostam de sofrimento também. Como você. Você gosta de sofrer? Os discípulos também não. Às vezes eu fico olhando algumas coisas, as pessoas falam: tá vendo? Os discípulos sem fé não queriam caminhar com Jesus. Não, gente. Jesus já tinha sido fugido de um apedrejamento. As pessoas queriam sufocar ele, matar ele várias vezes. Os discípulos no meio dizem: olha, Jesus, não estou querendo passar por esse negócio não, hein? E aí os discípulos ali, eles estão tendo uma preocupação legítima. Você consegue entender isso? De que muitas vezes querer não sofrer é uma preocupação legítima. Sim ou não? Só tem um problema. A distração, ela é íntima. A distração não é de fora. Lembra que eu disse para vocês? Famílias que sonham têm uma missão, um propósito. E é interessante que aqui é o primeiro sinal. A distração não veio de pessoas externas. A distração veio da própria equipe de Jesus. Agora, mais uma vez eu pergunto: não querer sofrer é algo ruim? Sim ou não? Não, gente. Mas muitas vezes o sofrimento faz parte
da realização do sonho de Deus na sua família, na sua casa, naquilo que Ele quer realizar em vocês. Então, a distração é íntima. Muitos que estão próximos e têm uma preocupação legítima, mas vão tentar afastar você e a sua casa do seu propósito. Algo que nós temos que compreender também, que essas distrações não são só pejorativas. Vá comigo no versículo 6. Fala lá o seguinte: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Aí entra o texto que nós falamos. Depois, a partir do versículo 9, fala o seguinte: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus estava querendo dizer? Vocês têm que entender que existe algo que nos guia. Existe um propósito que nos é direcionado. E nós precisamos seguir aquilo que é a direção que o Senhor colocou sobre nossa vida. Nós não podemos ser aqueles que saem do seu propósito, que fogem daquilo que Deus estabeleceu para nós. As distrações vão aparecer, mas você tem que seguir a luz que o Senhor tem colocado na sua vida. Você pode dizer um amém para isso? Amém. Agora, algo que nós precisamos compreender também é que ao longo do caminho vão surgir dificuldades. Mas cada dificuldade é para que nós possamos entender de que o sonho está próximo de ser realizado. Diga para mim e para você: dificuldades significa que o sonho está próximo de ser realizado. Eu gosto muito de jogar videogame. Eu não sei porque eu vou usar esse exemplo, eu vou usar um exemplo mais bonitinho. Mas me veio aqui o videogame. E é interessante quando a gente joga videogame, vou citar alguns aqui, os irmãos vão achar que eu sou herético. Vou citar, não tem problema não. God of Wars, Counter-Strike. Tá ligado, né, Rafael? Eu acho muito interessante porque toda vez que um chefão ele está chegando, quem joga esses jogos online sabe disso. Começam a surgir itens, começa a surgir vida extra, armas. Por quê? Toda vez que você está chegando perto de um chefão, esses itens começam a surgir. Por quê? Porque você vai enfrentar um chefão. Então você precisa estar bem guarnecido disso. Porque quando você vai enfrentar um chefão, o pau quebra. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Existem momentos que Deus vai destacar você. E vai começar a colocar pessoas no seu caminho que vão te abençoar de uma maneira extraordinária que você nem imagina. Isso amém vai continuar depois. E Deus vai dar para você gordura, estrutura. Eu acho muito interessante. Eu estava conversando com um jovem esses dias. Ele literalmente passou no Enem e teve uma nota muito boa e conseguiu nota para uma faculdade federal. Da turma dele, que fez o pré-ENEM, que eu sou professor também, ele e mais 3 só conseguiram. Ele falou: poxa, que legal, que bacana. Aí ele começou a estudar. Quando ele começou a estudar, a primeira coisa que aconteceu, a escola entrou em greve. Alguém disse em faculdade federal? Agora as faculdades estão todas em greve, né? E aí ele começou lá, lutas em um monte de coisa e tal. Rodrigo, e agora? Você entenda que em tudo Deus tem um propósito. E ele começou a reunir com a tropinha dele. Ele não está estudando agora, mas no tempo que ele começou a estudar, teve isso. Ele começou a juntar com pessoas, começou a juntar lá na faculdade. Eles começaram a formar um grupo de estudos. Aí a faculdade voltou. Quando a faculdade voltou,
Eles voltaram à rotina, começaram a trabalhar em outras coisas. Surgiu a possibilidade dele fazer uma viagem, intercâmbio, essa é a palavra. Um intercâmbio na Índia. Só tinha um problema, não tinha dinheiro. Nada, zero. Levantamos algumas coisas, algumas pessoas abençoaram ele lá, ele conseguiu ir porque a instituição pagava só a viagem, não as outras coisas. Ele voltou. O projeto que ele fez de intercâmbio ficou em primeiro lugar. Ele se formou e agora foi chamado para poder fazer um mestrado. O menino está com 26, 25, 26 anos. Ele falou: pastor, eu acho que eu nunca li tanto livro na vida. Aí ele falou: eu fiquei tão alegre quando eu passei no vestibular, mas eu não sabia que tinha tanto esforço assim. É por isso. Então, às vezes, a vida vai proporcionar algumas coisas para você, mas as dificuldades vão vir depois. E eu conversava com ele, assim: não se preocupe, porque tudo isso que você está passando é porque Deus quer projetar o nome dele através da sua vida. Irmãos, as dificuldades vêm. Deus nos alimenta para preparar os chefões da vida. Mas pode ter certeza, assim como Davi derrubou Golias, você vai derrubar o seu gigante também. Vamos avançando. Hoje nós temos ceia. Versículo 16. Olha que interessante. Disse, pois, quem? Chamado de quê? Guarde isso. Aos discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Redobre a sua atenção agora. Muito cuidado com os bajuladores, tá? Os bajuladores são os primeiros desertores. Muito cuidado. Tomé, chamado Dídimo, a palavra Dídimo significa nascido do mesmo parto, ou gêmeo. Eu acho muito interessante que aqui é um dos poucos versículos do Evangelho que dá essa alcunha para Tomé. Tomé, Dídimo. O que a Bíblia está querendo apontar? Olha, ele é gêmeo, ele é nascido do mesmo parto. Ele está querendo dizer para nós que ele quer experimentar aquilo que o Messias iria experimentar. Só tem um detalhe: quando Jesus morre, Tomé é um dos primeiros a fugir. E é engraçado, você conhece a Bíblia, seu pastor, um excelente pregador, expositor das Escrituras. Quando Jesus aparece, Tomé nem estava lá. Você vai se lembrar de Tomé como aquele que pede assim: eu só vou acreditar se o quê? Olha que interessante. Mas ele queria antes morrer com Jesus. Foi o primeiro a correr. Cuidado com os bajuladores. Eles são os primeiros desertores. Cuidado quando você e a sua casa começarem a receber muitos elogios. Cuidado quando as pessoas começarem a olhar muito para vocês. Em Volta Redonda tem uma coisa muito interessante, né? A maioria de lá são filhos de mineiro ou capixaba. Acho que aqui não, né? Aqui tem uma diferenciação aqui, o pessoal que nasce aqui. Em Volta Redonda não, a migração lá foi muito de mineiro e de pessoas capixaba. E mineiro e capixaba é desconfiar demais. Só que Volta Redonda, por ser uma cidade universitária e também uma cidade industrial, chega muita gente de outros lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, tal. E aí o povo tem um costume, fala assim: vou lá na sua casa, vou lá tomar um café, vou lá fazer isso, vou lá fazer aquilo. Aí a pessoa fala assim: vamos sim, nunca mais. Vamos fazer, não faz nada. Por quê? São pessoas extremamente desconfiadas. E é interessante, esse dia a gente estava conversando com uma pessoa. Ai meu Deus. E a gente foi lá mesmo, Tati? A menina lá do encontro. Ai meu Deus. A gente foi lá com as crianças lá, comia lá, fazer um almoço lá. Cris Torres. A Cris é uma pessoa que nos abençoa muito. Nos encontros, nos eventos que a gente faz.
vou falar um negócio aqui, não vou falar não, senão vai pedir dinheiro emprestado para ela. É uma pessoa muito bem sucedida. E aí ela se mudou de um lugar, foi para outro, e ela falou assim, olha, eu quero que vocês vão lá em casa. E preparou aquele banquete, a gente levou as crianças e tal. E a gente começou a conversar e brincar, ó Cris, porque ela atua em vários ministérios. Você não chama fulano, Beltrano, assim, ela já se convidou, mas aqui ela não pisa não. Olha, por quê, irmãos? Cuidado. A pessoa olhava para ela e assim, olha, já fiquei sabendo sua casa, hein? Já fiquei sabendo que é top. Tome muito cuidado. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com esses que te elogiam muito, como aconteceu com Tomé. Porque são as primeiras pessoas que saem de perto de você, do seu propósito. Vamos avançar? Como eu disse, eu não vou ler todo o texto. Vá para o versículo 35 comigo. Versículo 35. É um dos versículos, perdão, dos versículos mais longos, né? Que fala, Jesus sentia emoções, sim ou não? Sim. Jesus queria morrer na cruz, sim ou não? O povo aqui está ligado, hein, Samuel? Geralmente quando eu falo isso, o pessoal quer. Não, ninguém quer morrer. Jesus tinha emoções. Só tinha uma diferença. Jesus sabia controlar as emoções que tinha. Bem. Irmãos, se tem uma coisa terrível que eu vejo, é quando às vezes as pessoas passam por algum tipo de luto. Esses dias mesmo, um grande pastor, amigo nosso, morreu lá em Volta Redonda. E aí, nossa, me dá uma raiva, não tem outra palavra para dar. Chega uma pessoa e fala assim, seja forte. Mas eu cortei na hora. Assim, minha irmã, chora o que você precisa chorar. Chora o que você precisa chorar. O pastor não gostou, não estou nem aí. Irmãos, viva as suas emoções. Todas elas. Intensamente. Você comprou aí um carro novo. Fica feliz. Nasceu um filho. Se alegre. Passou na faculdade. Celebra. Eu acho uma bobeira que eu vou falando um negócio. Não, cuidado que as redes sociais, as pessoas vão te invejar. Que inveja? Celebre. Agora, quando você também estiver entristecido, chore. Chore no lugar certo. A Bíblia declara que Jesus chorou. Agora, as emoções precisam ser vividas, porém controladas. Um dos grandes problemas, um dos grandes males do século atual que nós vivemos são o desregular das emoções. Uma das coisas que temos vivenciado, por exemplo, que Augusto Cury chama de mal do século, é a depressão. Uma das segundas causas que acontece também é a ansiedade. Eu achei tão interessante, estava vendo um estudo, eu sou da área de educação, tenho uma consultoria, não recebo um centavo da igreja, graças a Deus. E aí eu trabalho muito com isso, tenho que estudar, eu presto consultorias, vivenciando algumas coisas, nada contra quem vive do ministério, acho importante isso, mas Deus me direcionou para esse outro lado circular. Uma das maiores causas de profissionais da educação que desistem das suas áreas é o famoso estresse. E por quê? Eles chegam, estudam 4 anos, mas não tem muita vivência de sala de aula. Quando entram na sala de aula, não aguentam. E aí pede para sair. Pessoas concursadas. Isso me chama muita atenção porque... Tem professor aqui? Aí, ó, é banco. Aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Criança vai gritar, tá? Adolescente grita. Eu já trabalhei com criança, adolescente e EJA, Educação de Jovens e Adultos. Aí, às vezes, você vai pedir para aquela pessoa fazer alguma coisa, ela fala assim, não vou fazer. Por que você não vai fazer? Que isso? Pelo amor de Deus. Eu não ia falar sobre isso, mas achei tão interessante, ficando ainda na questão de controle das emoções. Eu tenho uma prima
Vocês me conhecem mesmo, não tem problema. Ela é técnica de segurança do trabalho. Ela trabalha numa área que ela, com 20, 21, 22 anos, ela começou com o salário dela de 3 mil e pouquinho. Você pensa, menino de 21 anos, não tem conta de água, conta de luz, aluguel, 3 mil reais. É um dinheiro bom, né? Começou a trabalhar e ela tinha assessoria de uma pessoa. A pessoa gostou tanto do serviço dela, falou assim, eu vou contratá-la. Poxa, a pessoa é boa, habilita, né? Tem lá a questão das regulações e tal. Só que ela não ia para o chão de fábrica, ela cuidava só das métricas. Quando foi contratada, ganhando esse salário, ela teve que encontrar um espião. Aqui não tem indústria, né? Volta Redonda tem. Mas vocês vão conhecer, peão, pensa no pedreiro? Você que tem pedreiro aqui. Igual o Juju, cadê ele? Aí, ó, tipo esse aqui, abençoadão aqui na mesa. Aquela pessoa bem tranquila, light, fala baixo, né? Bem lightzinho. Aí você chega lá e a pessoa começa a falar daquela delicadeza. Por gentileza, faz isso aqui. Aí ele fala assim, não vou fazer, vai pra ponte que partiu, vai tomar tomate cru. E essas coisinhas assim, bem light. O que aconteceu com a menininha de 22 anos? Saiu. Pediu para sair. Simples assim, porque o peão xingou ela. Irmãos, cuidado. Você tem que entender de que você precisa controlar as suas emoções. A sua família depende disso. A sua missão depende disso. De você controlar aquilo que vem sobre você. Você não pode controlar as situações, mas você pode controlar como você reage a cada uma delas. Então, viva a sua emoção antes da realização. Jesus chorou, mas ele ressuscitou. Entenda isso. Jesus chorou, mas ele realizou uma grande obra depois que ele controlou as suas emoções e precisou fazer o que precisava ser feito. Se Jesus ficasse só chorando, a gente vai se encontrar depois. Não, filho, ele não ia cumprir a missão. Então ele chorou, mas realizou também. Algo depois que nós temos que entender, versículo 37, vai comigo lá. E alguns deles eram fariseus, tá? Religiosos. E alguns deles disseram, estão vendo outra versão aqui, já está até ali. Alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Eu preciso reforçar uma coisa aqui com vocês. Não dê ouvidos a críticas construtivas de quem nunca construiu nada. O que me chama a atenção nesse texto é que a crítica deles é muito específica. Eles podiam ter falado qualquer coisa de Jesus, mas eles falam especificamente, este que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que o outro não morresse? Pergunta, eles abriram os olhos do cego? Pergunta, eles curaram alguém? Irmãos, cuidado, porque tem muita gente especialista em opinar na sua vida para aquilo que você tem que fazer, sendo que ele não fez nem na dele. Tome muito cuidado com isso. Só ouça críticas construtivas de que alguém construiu alguma coisa. Eu admiro para os irmãos. Eu hoje estou trabalhando na Prefeitura de Volta Redonda, construindo o Plano Municipal de Direitos Humanos. Nunca antes na nossa cidade teve um plano municipal. E aí a gente foi convidado. Eu estou lá, porque até o ano passado eu era presidente do Conselho de Pastores da nossa cidade. E aí eu fui convidado a poder fazer parte desse plano como instituição civil, não como pessoa física. Mas acaba que uma instituição civil precisa de uma representação. E aí eu estou lá. Aí eu achei tão interessante porque alguém foi questionar no nosso grupo interno por que o Conselho de Pastores estava lá e foi nomeado, algumas coisas. E aí foi muito interessante porque quando eu ia abrir a minha boca, a pessoa que estava na secretaria falou assim, olha, vocês estão aqui vai fazer algumas poucas semanas. O Conselho de Pastores está aqui
e entrou em contato com o professor Ivani, que é um professor da UERJ, que nos ajudou a construir. Foi através do Conselho de Pastores que nós começamos a fazer uma parceria com as faculdades, que hoje fazem pesquisa, fazem a catalogação, todo um processo de trabalho. Foi através do Rodrigo, que representa o Conselho de Pastores, que nós começamos a elaborar os primeiros documentos. Aí eu falei assim, precisa de algo mais? Porque as pessoas são muito rápidas em criticar, mas são muito lerdas em realizar. Então, não ouça as críticas de quem nunca construiu nada. E, caminhando para o final, eu já falo com você, quando o pregador fala que está caminhando para o final, ainda tem mais meia hora, tá? Calma, não, vai ter isso tudo não. A gente tem ceia hoje, a gente vai ter esse tempo de ceia para desfrutarmos ali em comunhão. Mas sabe o que me chama muita atenção? Eu não quero entrar na história de Lázaro morreu, depois você ouve mais aí o pastor Samuel, a pastora Josi, mas quando Lázaro de fato morre, algo que me chama muita atenção é que, provavelmente, tá, os teólogos não têm uma certeza a respeito do tempo, mas é provável que Lázaro morre e Jesus o ressuscita mais ou menos um mês antes da crucificação. Mais ou menos. Então, mais ou menos um mês antes da crucificação, Jesus dá uma prévia do que iria acontecer com ele próprio. E isso me chama muita atenção, né, de que a tragédia bate na nossa porta, mas a tragédia tem prazo de validade. Amém. Porque assim como Lázaro morreu, ele ressuscitou. Você precisa compreender que muitas vezes a felicidade viva da sua família vai gerar nos outros inveja, frustração e morte. Porque se você for ver comigo, não é desse, mas vamos ler lá. Lá no versículo 53. Versículo 53 de João 11. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Consultavam-se quem? Os religiosos, os fariseus, os escribas. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, eles começaram a falar entre eles: a gente precisa matar esse Jesus. A gente precisa terminar com a vida desse cara. Ele não pode seguir, não. A gente precisa fazer com que ele possa sumir disso. Tem um texto que eu acho muito interessante, que até entrou em vários filmes de Jesus. Volta comigo alguns versículos. Versículo 49. Que fala o seguinte: E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que o homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Eu amo essa frase. Porque o sumo sacerdote da nação de Israel daquele tempo, querendo matar Jesus, libera uma sentença profética: convém que um homem morra por toda uma nação. Eu acho isso fantástico. Eu preciso traduzir isso para a sua realidade. Muitas vezes, irmãos, o sofrimento vai bater na sua porta, na sua casa, na sua família, mas o sofrimento vai ter prazo de validade. Aleluia. Porque aquilo que Deus vai fazer através do sofrimento vai fazer com que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Oh, aleluia! Em vocês. Glória a Deus. Agora, nós precisamos compreender de que, apesar do sofrimento ter prazo de validade, ele tem prazo. Ele acontece. Mas Deus quer fazer coisas extraordinárias. Eu vinha para cá e eu vi a Nazinha ali, eu amo demais. Deus começou a trazer algumas palavras ao meu encontro de pessoas que muitas vezes até orei por ela. Não vou falar o que Deus falou com ela, porque foi muito particular para ela. Mas eu me lembro que Deus deu uma palavra muito específica que eu quero trazer aqui para vocês. Porque existem pessoas que estão vivendo momentos difíceis e acham que acabou, acham que terminou, acham que Deus não pode fazer nada a partir daquela situação.
Jó, capítulo 14, a partir do versículo 7. Gosto de vocês já estão anotando, já abre lá e manda. Jó 14, 7. Olha que texto fantástico. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Rebentos são frutos. Se envelhecer na terra, e sua raiz, e no chão morreu o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta nova. Ai, irmãos, preciso falar isso com vocês. Uma família sonhou com uma cura, mas viveu uma ressurreição. Uma família sonhava a cura de uma enfermidade, mas viveu uma nova realidade. Uma família sonhou que uma doença passasse, mas através dela veio a cura. Porque a Bíblia depois fala que a ressurreição de Lázaro correu toda a região. Irmão, imagina, eu oro para Jesus, me dá essa graça. Jesus, me usa para isso. Eu admito que eu já orei por vários mortos. Sabe quantos ressuscitaram? Nenhum. Mas eu continuo, tá? Eu continuo ali, porque, irmão, você pensa, alguém está morto, igual aconteceu com Lázaro, já há 4 dias. De repente você chega lá, pum, levanta, meu filho! Você não está entendendo. O camarada pode ter sido um ateu morto. Ele vai se converter ali na hora. E é interessante que você tem que entender isso, irmãos. Às vezes Deus deixa morrer para ressuscitar. Eu preciso falar isso de novo. Às vezes Deus deixa morrer para ressuscitar. Glória a Deus! Olha aí, Deus! Existem muitos momentos que nós vivenciamos que Deus não quer curar. Ele quer ressuscitar. Amém. Só que para ter ressurreição tem que haver morte. Isso. É esse processo que nós precisamos compreender. Mas como eu disse, famílias sonham o que elas querem, mas Deus realiza o que Ele quer. O que você quer viver? Os seus sonhos ou a realização de Deus? Já respondo. Viva aquilo que é o projeto de Deus na sua vida, na sua casa, através da sua família. Vamos colocar de pé? Quero orar por você com essa palavra em mente, ao cheiro das águas. Deus vai fazer brotar. Deus vai fazer isso. Irmãos, a gente brinca aqui, né? Falando que está tudo bem, está tudo perfeito com você. Mas a gente sabe que cada um vive uma realidade distinta, um sofrimento único, particular. Irmãos, lá em Volta Redonda a gente tem algumas coisas tão interessantes. Sabe que a gente está vivendo um tempo em Volta Redonda que para muitas famílias o problema não é dinheiro? Não é. Eu tenho pessoas que caminham comigo, que vão para Israel, foram para Israel e foram com suas esposas. Eu tenho pessoas meu discipulado lá em Volta Redonda, que são muito ricas, não são prósperas somente, são ricas. O problema delas não é recurso financeiro, não é dinheiro. Elas têm, é abundância. Mas muitas vezes tem uma dificuldade dentro de casa. É um filho que está afastado dos caminhos do Senhor. É um casamento que está passando por alguns problemas. É uma enfermidade que está acontecendo com uma pessoa. Esses dias mesmo eu estava morando com uma pessoa riquíssima, dona de alguns empreendimentos, imóveis. Mas a notícia do câncer bateu na casa dela. Que adianta os recursos?
fazendo tratamento de algumas coisas. E aí, essa pessoa é amiga de um discípulo. Ele falou: pastor, o que eu falo para essa família? Eu falei assim: cara, fale para ela crer. Mas pastor, ela já foi em todos os médicos. Eu falei: convide ela para a casa do Senhor. Porque ela está fazendo um tratamento, gastou rios de dinheiro. Porque, como eu disse, o dinheiro não é problema. Foi para os Estados Unidos, fez um monte de coisa, fez todo tipo de tratamento, nada aconteceu. Eles vão fazer uma viagem, se eu não me engano, aqui na América Latina, né? Chile, algumas coisas, Argentina, Bariloche. E aí, um discípulo me ligou de lá, falou: pastor, estou com eles aqui, o que eu faço? O que eu faço? Ora por ela. Ele orou, ela sentia muitas dores, por isso que eles foram para esse lugar. Ele orou, durante a viagem, as dores cessaram. Amém. Eles voltam para o Brasil, ela vai na igreja. Lembre-se que ela está fazendo tratamento há muito tempo, nada surtia efeito, o câncer só progredia. Ela foi na igreja, Deus a impactou, ela não aceitou Jesus. Deus a impactou. Esse meu discípulo teve uma impressão no Espírito, falou: pastor, Deus falou comigo para fazer de novo as baterias de exame. Você não tinha acabado de fazer há menos de um mês. Você fale com ela. Ela fez. O câncer começou a entrar, como é que chama aquilo? Remissão. Ela não tinha aceitado Jesus. Quando ela viu o resultado, ela ligou na hora para a esposa do meu discípulo assim: eu quero voltar na igreja. Aceitou Jesus, foi ao encontro, foi batizado, está aliançado, e agora o câncer, então como é que chama quando ele estabiliza? Estagnou. Pastor, mas como é isso? Por causa de uma família que se uniu a uma outra família e se preocupou com aquela causa. A solução não veio por causa da medicina, porque a medicina já não tinha mais nada que fazer. Mas quando Jesus entrou na casa, oh, aleluia! tudo aí. Eu acho tão interessante porque é impossível não entender, é impossível não acreditar, porque eles fizeram tudo que era necessário, nada deu certo. Mas quando eles começaram a dar passos em direção a Jesus, Jesus começou a operar. Lembre-se, existem coisas que Jesus não quer curar, Ele quer ressuscitar. Eu profetizo isso na sua vida, na sua história, na sua casa. Jesus vai ressuscitar coisas. E para você já morreu. Para você não tem mais solução. Mas como declara lá em Jó, ao cheiro das aves. Ao cheiro das aves. Deus vai fazer com que a vida volte. Aleluia! Eu não ia fazer isso hoje, não. Mas eu estou sentindo de fazer isso. Feche os seus olhos. Toda igreja. Se você tem alguma área na sua vida que você sabe que está morta, não sei, relacionamento, finanças, saúde, talvez um sonho que você tem aqui, você fala assim: isso aqui é impossível, você literalmente sepultou. Eu não sei o que há, está morto. Eu quero que você levante suas mãos. Só você tem isso. A igreja toda está com os olhos fechados. Hoje eu não quero te expor. Eu quero que Deus possa impor a vontade dele. Deus contempla cada um, sabe, essas mãos levantadas agora. Eu não sei o que está morto. Eu não sei o que está enterrado. Eu não sei o que foi sepultado. Mas como nós lemos aqui na tua palavra, em Jó, capítulo 14. Deus. É a tua palavra que declara, meu Deus, no versículo 9, que ao cheiro das águas brotará. Hoje nós vivemos um tempo que é diferente de Jó. As águas não estão fora, as águas estão dentro. Jesus mesmo disse que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Então eu peço, Senhor, comece a jorrar.
Jorra vida nessa família. Jorra vida nesse sonho. Jorra vida nesse projeto. Jorra vida nessa causa. Eu profetizo. Existem coisas que não estão enfermas, morreram. Deus não quer curar, Deus quer ressuscitar. Espírito Santo de Deus começa a ressuscitar sonhos, projetos, aquilo que a medicina, como nós falamos aqui, considera impossível, que haja ressurreição, que as águas que brotam do nosso interior como rios de água viva, que fluem do nosso espírito, possam inundar a nossa alma e possam transformar o nosso corpo. Ah, Jesus, hoje é dia de ressurreição. Aleluia! Independente de qual área seja, independente daquilo que meu Pai, pessoas consideram impossível, o Senhor vai estar fazendo que haja uma ressurreição. Eu preciso fazer mais 2 orações. Coloque agora a sua mão no seu coração e fale assim: Jesus, eu pego o meu coração, entrego-te. Comece a levantar suas mãos como se o seu coração estivesse dentro dela. Isso é um ato profético. Eu não ia fazer isso hoje, mas eu sinto de fazer isso hoje. Eu falei assim: Jesus, toma o meu coração, ressuscita aquilo que não bate mais, transforma aquilo que está morto. Que o Senhor possa operar. Eu já desisti, mas o Senhor não desistiu. Toma o meu coração. Ainda com os olhos fechados, deixa eu orar por você. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Cada um aqui tem sonhos. Eu estou com meus olhos fechados, mas eu vejo aqui pessoas sonhando com um emprego, pessoas sonhando com uma casa, pessoas sonhando, meu Pai, com a cura de uma enfermidade. Eu vejo pessoas sonhando, meu Pai, e o Senhor me fala às vezes até mesmo de sair daqui da cidade. Pessoas sonhando com coisas, porque elas acreditam que elas precisam sonhar. Mas o Senhor é Deus que realiza. Ah, meu Deus, muitas vezes os homens sonham, os homens fazem projetos, mas o Senhor tem planos que são muito maiores do que os nossos sonhos. Jesus, eu peço que esse coração que foi entregue a Ti, que haja agora uma transformação. Que o Senhor faça com o Teu sangue agora nesse coração. Agora levanta suas mãos de novo. Coloca na mesma posição. Fala assim comigo: Jesus, eu recebo de volta o meu coração. Coloca de volta no seu peito. E fale assim: Ele baixou e cantará, esse coração não é mais seu, agora pulsa dentro de você o coração transformado. Fale assim comigo: Deus, eu recebo esse novo coração, transformado, vivificado. Obrigado. Eu creio que aquilo que está morto voltou a viver. Aquilo que estava parado voltou a bater. Obrigado. Em nome de Jesus. E uma última oração que eu preciso fazer. Mantenha a sua mão no seu coração. Fale assim comigo: Jesus, eu sei que o Senhor morreu e ressuscitou o terceiro dia.
Assim como o Senhor fez com Lázaro, faça na minha vida. Eu recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Entra na minha história, transforma a minha casa e a minha vida. Ainda de olhos fechados, eu não sei se alguém aqui nos visita, você ouviu essa palavra, pessoas falaram com você, te convidaram para essa noite, e você quer entregar a sua vida a Jesus, para que Ele possa ressuscitar de fato aquilo que está morto. Você tem que aceitar aquele que morreu e ressuscitou. Ou às vezes você estava caminhando nos caminhos do Senhor, você afastou por algum motivo, está aqui hoje, quer voltar para os caminhos do Senhor. Levante sua mão, eu quero orar pela sua vida. Você que está recebendo ou voltando, hoje é o seu dia. Hoje é o dia da sua transformação. Hoje é o dia da sua ressurreição. Amém, amém. Glória a Deus. Eu quero que você fique aí no seu lugar. Como eu disse, hoje eu não quero expor ninguém. Eu quero que você possa fazer uma última oração para esse Jesus. Obrigado. Eu creio que ainda que os meus olhos não viram, o meu espírito já vê a transformação na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Depois você vai procurar os pastores, conversar com eles. Você não fez essa oração. Eu estou querendo Jesus, eu estou voltando para casa. Deus tem coisas novas na sua vida. A gente vai ter esse momento de ceia, queria chamar o pastor Samuel. Posso quebrar um protocolo? Vem cá, Jesus. Estou dentro do tempo. Você reparou nessa mesa? Coisa linda, né? Os elementos. Eu gosto muito desse. Quando tem esse prego. Tá? Gostei muito desse prego. Porque o prego que entrou em Jesus era muito similar aqui. O sofrimento que Jesus passou foi muito grande. Mas se Ele não tivesse passado por isso, não haveria ressurreição. Eu quero quebrar um protocolo. Pode se sentar no instante? Deixa eu chamar aqui algumas pessoas. Roberto, Dara, Robson, Elaine, Jenny, Pedro Ian, Ney. Sobe aqui. Tem alguém lá com as crianças? Alguém já vai lá? Chama ela para mim. Substitui ela lá. Tá. Não, mas os outros estão aqui. Isso que eu falei estão aqui. Tá faltando só a Regiane que estava cuidando da educação. Deus abençoe. Contei. Contei. 2. Contei. 3, 4, 5, 6, 7. Engraçado, né? Preste muita atenção. Deus já está aqui nesse lugar. Amém. Ele não vai vir. Ele já está. Todo respeito que está lá assistindo a gente, Deus abençoe. Uma casa que está um número de 7 aqui hoje. Você faz parte disso, da sua etapa. Esse símbolo profético aqui hoje é importante.
Porque tem 2 momentos, hoje são 7, mas com ela e os pastores são 10. 10 apontam para um tempo de máscara. Só que hoje eu entendo profeticamente que as representações de vocês como liderança, Deus está trazendo um tipo de perfeição. Escute algo para falar com vocês. O perfeito, muitas vezes, é imperfeito. Como assim, pastor? Quem estava aqui ontem e ouviu falando sobre a questão do vaso. Eu falo que eu não vou voltar a repetir. Mas Deus decidiu derramar a perfeição que é a sua presença e glória em vasos imperfeitos que somos nós. Então, o perfeito, muitas vezes, é imperfeito. E Deus quer usar a vida de cada um de vocês. Eu sei que a gente não usa mais essa linguagem, mas Deus me trouxe de novo para falar de que aqui está o governo da igreja. Pessoas que governam, lideram pessoas. Não vou chamar os líderes de célula não, porque eu poderia, senão vai tomar mais. Mas vocês são líderes ministeriais. Eu sei que tem todo um protocolo, por isso que eu digo para Samuel se eu podia quebrar o protocolo. Quando ele for orar pela ceia, eu sei que tem os diáconos, os servos, ele pedir permissão. Se não quiser, não precisa fazer. Mas eu gostaria muito, quando a igreja viesse à frente, pegar da ceia, pegasse da mão de vocês. Alguns rostos eu conheço mais particularmente. Alguns eu não faço ideia de quem vocês são. Eu amei isso. Eu ficaria preocupado se eu voltasse aqui e estivesse as mesmas pessoas nos mesmos lugares. Algumas permaneceram, mas não vão chegar. Lembre-se, nosso Deus é um Deus que se renova a cada dia. Eu preciso profetizar na vida de vocês. Profecia é a palavra. Deus não foi embora. Deus não foi embora. Ele permanece. Amém. Ele está aqui. Tendo-nos agora a perfeição derramada sobre vasos imperfeitos. Deus quer usar vocês, imperfeitos, para propagar a perfeição que é Deus. Eu falava ontem, não vou ficar repetindo. Toda a palavra, ele está em posição em tempos de guerra e em tempos de paz. O povo levanta, mas Deus estabelece. Pode ser louvor, dança, corrida, intercessão, som, mas profeticamente, eu quero falar que todos vocês são atalaios. Vão permanecer na torre forte que é o nome do Senhor. Eu quero que uma proclamação esteja na boca de vocês. Deus não foi. E algo que Deus deixou muito forte comigo, eu queria trazer uma outra palavra. Deus mudou o manto. Que bom. Tem coisas que precisam morrer, porque Deus não quer curar, Ele quer ressuscitar. Entenda isso. Então eu queria passar para o pastor Samuel. Cadê o Mike? Que ele possa abençoar os elementos. É possível fazer isso? Eles trabalhar? Assim que o pastor Samuel abençoar os elementos, vocês possam se posicionar, né? A igreja possa receber. E entenda esse novo tempo que Deus está trazendo para cá.
Deus amplia na sua multiforme sabedoria. Deixa eu falar para vocês, meus amigos. Digo eu, Rodrigo, não o Senhor. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Amo Josafá. Amo Esther. Amo a casa de vocês. Admito que para mim ainda é difícil superar o fato que a Esther está maior do que eu. Jesus vai curar. Eu quero falar. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Eu acredito. Eu espero que Deus cuide. Eu acredito. Deus plantou vocês nesse lugar, nessa terra, trazendo vocês milhares e milhares de quilômetros de distância para estarem nessa terra. E aquilo que Ele começou em vocês ainda não acabou. Não acabou. E eu, Rodrigo, pastor e profeta, declaro que a bênção de Deus continua sobre a vida de vocês. Aquilo que Deus começou aqui em Cunha ainda não terminou. Não vou voltar a falar aquilo que Deus falou ontem, porque aquilo só quem estava pegou. Que momento. Que glória. Quem estava, estava. Mas eu reafirmo. Aqui vai ser um nascedor de Deus. E obrigado pela continuidade, pela fidelidade. Aqui é o lugar de vocês. Aqui é a terra da promessa de vocês. E aqui Deus vai usar vocês para prosperar muitas pessoas. Como vocês. Deus abençoe a igreja. Amém. Glória a Deus. Fique em pé, querido. Vamos receber uma palavra da parte do Senhor. Um momento tão tremendo, um momento de comunhão da igreja. Um momento de participar da ceia do Senhor. A palavra do Senhor diz: aquilo que eu recebi do Senhor também necessitei, que o Senhor Jesus na noite foi traído com um pão, e tendo dado graça, disse: tomai e comei, este é o meu corpo que foi entregue por vós, façam isso em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou o cálice e declarou: este é o sangue da nova aliança que é dado por vós. Façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que comer do pão e beber do cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Eu sempre gosto de ressaltar: quem pode participar da ceia? Quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus só tem um requisito na Bíblia: examine o homem a si mesmo, faça sua autoanálise. Tem alguma coisa errada? Conserta. Fala com Deus, pede perdão, conserta com alguém, conserta. Mas participe da ceia do Senhor. Participe. Porque se você quer ser arrebatado, você vai ter que ser no céu. Qual é a ceia mais importante? Do céu ou da terra? Então, se você quer ser lá, você precisa ser aqui também. Não coloque barreiras, religiosidade. Ah, porque eu ouvi falar isso, porque 1900 Guaraná de Rolha, eu fui de uma outra denominação, e lá disseram que tem que ter Estado Civil, tem que ter isso, tem aquilo, aquilo outro. Tudo invenção de homens. Não tem na Bíblia. A Bíblia manda nós ceiarmos juntos. Fazemos um grande ensaio para onde cearmos na eternidade. Participe com alegria, com gratidão no seu coração. Ao pegar o pão e o cálice, diga: foi por mim. Essa entrega foi por mim, essa redenção foi por mim, esse sacrifício foi por mim. E você participa comigo. Pai, muito obrigado. Obrigado porque Tu és o Deus de palavra, Tu és Deus de promessa, Tu és Deus de ressurreição, Tu és Deus, Senhor, de transformar, Tu és Deus de trazer a existência, Tu és Deus que cria onde não existe. Tu és também aquele que transforma o que já existe. Tu és aquele que pode fazer tudo novo.
E hoje, ao participar da ceia, seja esse tempo de ressurreição, de propósitos do Senhor em nossas vidas, de desígnios, de destinos de chamado. Que seja o tempo de fazer algo novo, de renovar, Senhor, a graça, a alegria, a fé, de renovar nossas vidas e corações na Tua presença. Que cada um, ao participar, Senhor, esteja participando de um grande ensaio, que um dia estará sentado à boda do Cordeiro, ceando com o Senhor na eternidade. E que possamos fazer isso com alegria, mesmo lembrando, Senhor, a morte tão sofrida na cruz do Calvário, nós possamos cear com alegria, porque o Calvário foi apenas o lugar de pagar o preço, mas não foi o destino final. Meu Deus, que cada um de nós possamos entender que ao cearmos na terra, estamos caminhando para um dia tão sensacional, cearmos contigo na eternidade. Venha o Teu reino, a Tua vontade, a Tua soberania sobre as nossas vidas e os nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. O pastor direcionou, desçam, peguem ali o material, sirvam, recebam o material de ser. Isso, ninguém aqui à frente, como o pastor direcionou. E você sai do seu lugar, vem aqui receber o pão ou o cálice. Não precisa ter pressa, né? Para ninguém se tentar no meio do caminho, derrubando os materiais. Mas que você receba uma alegria. Pode vir, ele sai do seu lugar. O pessoal vem para cá também. Isso. Não estou entendendo aqui, tem mais gente e tem menos caras. Aí, Roberto, lá. Luiz. Pegar o material de você.
todos recebemos o pão do cálice. Diz a Bíblia: tomar e comer deles todos, esse é meu corpo que eu entregue por vós. Pode participar, querido, da ceia do Senhor. Glória a Deus. Vamos participar da ceia, junto em células familiares, não deixe ninguém solto. Se tiver alguém aí hoje sem a sua família, chame para a sua, ore, ministre, abençoe, declare a palavra profética que foi liberada neste altar. Tempo de ressurreição, ressurreição de sonhos, desígnios, propósitos, destinos. Declare nessa hora, na autoridade do nome de Jesus. Igreja, ainda tem mais um último momento que precisa ser feito. A gente tem que orar por isso também, então espere um pouquinho. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, diante de tudo que o Senhor ministrou essa noite em nossas vidas, nossos corações, neste lugar, nós cremos no que Deus está fazendo, no que Deus está estabelecendo, porque semana passada aqui recebeu algo extraordinário de Deus, nos usou muito o pastor Fabão, o Rodrigo está aqui conosco também, trazendo palavras do céu. E eu tenho certeza que tem algo do céu precioso para a sua vida. Então, antes de ofertarmos, aproveitando esse céu aberto, esse céu profético, quero desafiar você que ainda não foi ao encontro com Deus, ou que quer novamente ir receber um renovo de Deus. No próximo mês de julho, no próximo domingo, a gente já vai estar estabelecendo aqui a data. Se programe para você estar conosco. Serão apenas 2 dias, no sábado e no domingo. Será um tempo muito especial e que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Então se programe para estar conosco, de encontro com Deus, um tempo tremendo, um tempo maravilhoso, um tempo sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora nós vamos para um momento muito importante, que é o momento da oferta. Deixa eu só perguntar algo para você aqui. Eu queria que parasse a distribuição por enquanto de envelope, tá? Deixa eu dar como, porque estão. Quando a gente andou no mundo, muitas vezes nós deixamos tantas coisas no mundo, inclusive nossa vida, saúde, deixamos uma série de situações, né? E só para a gente fazer, como diz
dias de hoje, né? Serviço social, faz uma pesquisa, amostra social, né? Quantos aqui, antes de aceitar Jesus, quando andaram no mundo, se fala aquele churrasco no final de semana, aquele barzinho, aquele baile no final de semana, graças a Deus que Jesus já te libertou, né? Já passou por isso? Só vou ter até medo de levantar a mão. Você lembra quanto você gastava em média? Esses barzinhos, essas festinhas, esses churrascos no final de semana? Todo final de semana? A minha pergunta hoje para você é: você já deu alguma vez uma oferta do mesmo valor? Eu acho impressionante quando a gente está escravo do inferno, do inimigo, a gente deixa lá 1.000 no final de semana, segunda-feira está pedindo vários transportes para estar, carona, mas deixa tudo lá. E quando a gente fala em oferta, para aquele que nos resgatou, salvou, transformou, redimiu nossas vidas, nós temos dificuldade. Nós estamos com um projeto, no próximo final de semana, né, estaremos indo ao Rio Grande do Sul e já há um movimento aqui da igreja e nós queremos até ampliar um pouco mais. O pastor Fábio falou pode sentar aqui. Falou no último final de semana sobre termos esse entendimento da oferta. Ontem o pastor Rodrigo também falou sobre essa questão. E hoje eu queria, dentro desse tempo que nós estamos vivendo, no domingo passado, este domingo, eu quero fazer um desafio com você. E nós temos uma oferta específica para nós usar nesse projeto. Qual que você vai ofertar, qual que você vai dizimar, envolver o seu dízimo aqui na presença do Senhor. Eu queria fazer um desafio a você. Pastor, eu já contribuí, eu já dei um kit, amém, glória a Deus. Já fez? Agora, se você quiser fazer mais também, você pode fazer. Eu queria desafiar 12 pessoas hoje que dessem uma oferta de R$300 para este projeto no Rio Grande do Sul. Que nós vamos no próximo final de semana. Pastor, eu sou obrigado a participar? Claro que não. De 12 pessoas só vai faltar um, porque eu sou o primeiro. Então já vem aqui para frente. Se tiver mais alguém, pode vir também à frente. Eu quero orar com você que vai entrar nesse propósito, nesse projeto, dar essa oferta para nós estarmos indo, estarmos ajudando, abençoando lá. Bom, já viu o Bruno também. Se tiver mais alguém, pode vir, querido. Bem, pode chegando, abençoando, tá? Subindo com a sua família, Jonas, Arthur. Bom, se tiver mais alguém, a igreja vai ficando em pé, abençoando a vida dos irmãos para cá. Tem mais alguém? Entrando nesse propósito, nesse desafio? Pode vir, querido. Venha, tenha certeza que Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Estaremos indo, abençoando ali os irmãos, estaremos abençoando ali a igreja, estaremos abençoando não só com o nosso trabalho particular, com a oferta que nós vamos levando, mas também temos um propósito, estamos orando. Eu estava em casa orando e pensando: Senhor, o que é que eu vou fazer esses dias lá? Porque o objetivo é levar um grupo de pessoas em determinadas áreas, começar a convidar veterinário, médicos, irmãos, enfermeiros e outras pessoas, terapeutas, para estar ministrando sobre as pessoas. E eu fiquei pensando: o que eu vou fazer lá? Porque na minha área de trabalho, talvez não seja tão necessário no momento. Talvez numa próxima fase seja necessário. Então, e aí o Senhor ministrou no meu coração: você vai exercer sua primeira função, você vai ser um pastor naquele lugar. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu estou lá, já disse assim: olha, pode me colocar em qualquer serviço, até braçal, não tem problema não, mas eu quero estar lá. E eu tenho certeza que vai ser um tempo extraordinário. Por isso eu estou desafiando hoje vocês. Se tiver mais alguém, querido, vem, entra nesse desafio, entra nesse propósito. Amém? Em nome de Jesus. Não tem problema também não. Ore pelo menos esses dias. Desafio você pelo menos a jejuar. Tirar um dia da semana para jejuar por esse projeto, por esse propósito. E nós vamos estar lá e Deus vai estar abençoando poderosamente. Mas ninguém, não tem problema. Nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Estenda sua mão para cá e pelo menos libere uma palavra de bênção. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer pela vida dos teus filhos. Que o Senhor tocou nos seus corações e deu a eles, Senhor, entendimento para participar deste tempo.
Deus abençoe, Senhor, a autoridade no nome de Jesus. Pai, nós cremos na Tua palavra que toda semente lançada na terra, ela escraviza o futuro. Ela determina uma devolução no futuro. Por isso hoje, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero determinar sobre a vida dos Teus filhos, para que sejam, Senhor, como hoje foi pregado neste lugar, uma referência para que outros vejam. Para que aquilo que é feito, assim como Jesus ressuscitou Lázaro, mostrando que um mês depois aconteceria na sua vida, eu quero, Senhor, trazer essa profecia na vida dos Teus filhos. A Tua palavra, Senhor, não é homem que diz, a Tua palavra garante que o Senhor é aquele que devolve a 30, 60 e a 100 por um. Eu quero profetizar e declarar sobre a vida dos Teus filhos que estão hoje aqui, diante desse desafio deste altar. Que a menor proporção seja 100 por um, Senhor, como diz a Tua palavra. Que a mesma unção que o Senhor um dia derramou sobre Isaac, que em tudo que ele plantava, o Senhor trazia 100 por um. Eu profetizo que neste mês, ainda neste mês de julho, os Teus filhos, Senhor, colherão a 100 por um, como diz a Tua palavra, e testemunharão dos Teus feitos e das Tuas maravilhas. Muito obrigado por esse tempo. Oramos também pelo Teu povo, pela Tua igreja. Irão, Senhor, com um ato de fé, de entendimento, diante do Seu culto racional, trazer, Senhor, as Suas ofertas no altar, como forma de honra ao Senhor. Estarão devolvendo seus dízimos com prova de fidelidade. O Senhor pôde confiar neles e eles estão devolvendo a parte peculiar ao Senhor na Tua casa. E aqueles que têm a visão, Senhor, como precisam, que o Senhor também os abençoe poderosamente dos altos céus. Nós abençoamos, Senhor, com toda a sorte e bênção, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Pode vir, querido, trazer seu dia, nossa oferta. Os que entraram nesse propósito, avise a pastora Franci quando você cumprir o propósito, ok? Para ela ter um controle melhor em cima dessas questões. Amém? Pastor Rodrigo, terminar esse tempo aqui sobre as nossas vidas. Rapidinho. E já temos a data aqui do encontro. Será dia 6 e 7 de julho. Eita, glória! 6 e 7 de julho, nosso encontro com Deus. Se prepare, já deu o seu nome. Cadê a Yandara que sempre anota? Ali, ó. Dá o nome para a Yandara, já confirma direitinho. Até a próxima semana a gente já passa valores, tudo, mas já coloca o seu nome, vou participar. Vai ser um tempo sobrenatural em nome de Jesus. Queridos, quero entregar um presente para vocês. É um marcador de Bíblia. Você gosta de ler Bíblia? Amém. Ele vai servir bastante para vocês. E tem dois propósitos também esse marcador. Um fala sobre o nosso ministério itinerante, que a gente teve um evento ontem aqui, essa parte vermelhinha aqui, e atrás tem a minha empresa. Eu quero que vocês orem por mim. É que a gente tem feito essas parcerias com prefeituras e tudo mais. Dia 14, que dia? 14. A gente vai fazer o nosso treinamento de profetas 2024. É um treinamento que a gente tem trabalhado muito sobre a questão de destino profético, profecia, vocação, ser usado em profecia. E eu quero fazer uma coisa com vocês. Nesse telefone que está aqui nessa parte vermelha, se você for ver na internet, está um valor. Mas você vai usar uma palavra-chave quando você mandar para esse WhatsApp. A palavra vai ser cunha. E aí, amando, não tem como errar. Tati, 50% para todo mundo que quiser fazer o treinamento de oferta.
cunha, tá? Mas você vou ter que tentar aqui o númerozinho. Você manda a cunha, 50% para vocês, porque o outro valor ele está um pouco mais alto do que esse aqui que eu dou para vocês. Metade deixando lá na bênção. Vai dar a bênção para o senhor aqui, varão? É mesmo? Vamos colocar de pé. Roberto, me ajuda aqui. Aí depois no final vocês pegam o Roberto, manda a palavra cunha para esse número aqui. Eu acho que calculei certinho. Só pegar com ele lá. Você para outra pessoa que está junto com você. Não, agora não, vai sair, você vai entregando. Você vai pegando. Como é que suas mãos na posição de receber? Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam com a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz: amém. Boa semana, queridos. Deus abençoe vocês.